Vamos trazer informações do Jornal do Piauí sobre uma operação realizada na manhã de hoje. O objetivo é combater receptação, comercialização ilegal de ouro em Teresina. Nós falamos disso aqui já essas semanas, esses dias, no Jornal do Piauí, como uma nova modalidade de crime pós-problemas provocados aí pelas investigações dos celulares. Então, os criminosos já não estão mais tão interessados em celulares, afinal de contas, a polícia conseguiu um sistema que faz com que esses celulares sejam inúteis para a revenda. Mas a turma agora está avançando no ouro, está roubando, está furtando tudo que é ouro. Então a operação agora, os olhares da polícia estão voltados para esse tipo de crime. E nós vamos trazer informações aqui no Jornal do Piauí sobre essa operação deflagrada hoje pela manhã. As investigações apontam que, inclusive, empresas de fachada estavam sendo utilizadas para desviar as atenções desses ouro roubados. Olha só a complexidade. Não é só o rapaz lanceiro que vai lá e puxa o cordão de alguém. Não é. É um trabalho mais organizado, profundo, na expectativa de evitar a identificação da origem do ouro roubado. Micaela Ramos, ao vivo, traz as primeiras informações do Jornal do Piauí sobre este caso. Micaela, bom dia para você. Excelente dia a você e a todos, Joelson. A Operação Ouro Sujo foi deflagrada durante a manhã desta terça-feira para cumprir 3 mandados de busca e apreensão em lojas, tanto aqui onde estou, no centro de Teresina, como também em um famoso edifício, onde tem uma loja que foi alvo desta operação na zona leste de Teresina. Além disso, 2 mandados de prisão foram cumpridos e outros 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos investigados. Além disso, entre as outras determinações judiciais que foram cumpridas pelas equipes da Superintendência de Operações Integradas, Força Estadual Integrada de Segurança Pública e demais forças da segurança pública, nós temos também extração de dados eletrônicos e suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. Além disso, de acordo com as informações que foram divulgadas pela Secretaria de Segurança, as investigações, elas apontam que um grupo criminoso utilizava empresas de fachada para adquirir, comprar e revender esse ouro que é de produto de roubo e furto. A gente tem assistido ao longo dessas semanas a ação do que se chamou de gangue do ouro, de assaltantes agindo com violência para roubar joias de ouro. Inclusive, esta operação foi deflagrada 3 dias depois do último crime de grande repercussão que aconteceu no sábado em um bar no bairro Pissarra, Zona Sul, que resultou, inclusive, em um policial militar baleado e lutando pela vida no Hospital de Urgência de Teresina. E o objetivo desses assaltantes era, claro, roubar joias de ouro. Além disso, Joelson, de acordo com as informações da Secretaria de Segurança, na casa de um dos investigados foram encontradas barras de ouro. O valor de todos esses itens apreendidos, barras de ouro, joias de ouro dos mais diversos tipos, ainda está sendo contabilizado, mas a expectativa é que realmente seja um valor bastante significativo, um prejuízo bem grande para essa associação criminosa especializada na comercialização ilegal de ouro e na receptação qualificada. Logo mais, ao meio-dia, está previsto para acontecer uma coletiva na Secretaria de Segurança Pública, onde o delegado Matheus Zanata, superintendente de Operações Integradas, deve fornecer mais detalhes com relação às investigações, com relação ao que a polícia conseguiu levantar contra esses investigados, porque, veja bem, nós não estamos falando de uma mera receptação, nós estamos falando de uma associação criminosa que se utilizava de empresas de fachada para comprar ouro de produto de roubo e revender esse ouro, inclusive com forte poder aquisitivo, Joelson. Essa organização criminosa tem lojas até em um shopping de Teresina e tem até um certo nome no mercado. Então, logo mais ao meio-dia, eu retorno com a coletiva de imprensa na Secretaria de Segurança com mais detalhes. Joelson. Muito bem, Micaela, obrigado pelas informações. Você viu aí as imagens da operação que aconteceu hoje pela manhã e a complexidade da atuação desses grupos, no plural. E a Micaela, inclusive, fazendo essa relação com um episódio que envolve o policial militar atingido por um tiro, né? Lá no bairro Pissarra, depois de reagir a um assalto.
Grave o que está acontecendo na cidade de Teresina e daqui a pouco uma coletiva vai explicar tudo a respeito do trabalho policial na tentativa de desvendar esses casos. Eu vou voltar a falar sobre outro absurdo, que é essa história do roubo do ouro. Muitos casos acontecendo, a polícia preocupada com o assunto. Uma operação foi deflagrada hoje pela manhã, você está vendo as imagens do trabalho feito pela polícia, o material que foi apreendido, o ouro, e a possibilidade de lojas estar sendo utilizadas como uma espécie de... sendo utilizadas para fachada desse tipo de crime. Sério o negócio. A Micaela Ramos está ao vivo, já traz detalhes aqui ao vivo no Jornal do Piauí sobre a operação coletiva acontecendo nesse momento, ao vivo. Micaela Ramos traz detalhes direto da Secretaria de Segurança Pública. Isso mesmo, Joelson. Bom dia a você e a todos que acompanham ao Jornal do Piauí. Neste exato momento, o delegado Matheus Anata, superintendente de operações integradas, mostra algumas das barrinhas de ouro que foram apreendidas durante a operação Ouro Sujo. Vamos ouvir aqui o que o delegado está falando. E também várias peças, peças, joias que nós trouxemos para cá para fazer as apreensões devidas. Delegado, estamos ao vivo no Jornal do Piauí. Quais os detalhes da operação? Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Hoje deflagramos a primeira fase da operação Ouro Sujo, que é uma nova política pública para reprimir o roubo e furto de ouro. Cumprimos várias medidas cautelares, e 3 lojas foram alvo, todas elas tiveram suspensas as atividades econômicas, 2 empresários foram presos temporariamente. Na busca, na casa de um dos empresários, nós encontramos esse ouro que já está derretido, inclusive ele estava escondido embaixo do sofá. Além desse ouro, conseguimos encontrar munição e também carregador. Esse empresário ele vai ser autuado em flagrante. Esse empresário ele já tem antecedentes criminais, e também o juiz determinou além da suspensão das atividades econômicas, determinou a derrubada do Instagram da loja desse empresário. Então essa é uma resposta que as forças de segurança, que a Secretaria, juntamente com a Cefaz, está dando nessa primeira fase para combater o roubo de ouro aqui em Teresina. É importante frisar que nós tivemos uma tentativa de roubo no último final de semana, uma tentativa de roubo de ouro, que infelizmente um policial nosso foi baleado e está em estado grave. Então nós vamos dar continuidade a essa política pública e vai ser tolerância zero. Pode ter certeza que quem fizer a receptação de ouro roubado vai receber a visita da Secretaria de Segurança Pública. Quais são os antecedentes, delegado, deste empresário que foi preso? Esse empresário ele já é investigado em 2023 pela compra de ouro roubado, inclusive nessa operação de 2023 a Cefaz acompanhou toda essa situação, e ele também foi preso em flagrante com uma arma de fogo. Hoje novamente vira alvo, e recebe a presença aí da Secretaria e também da Cefaz. Como funcionava o esquema? Como é que funcionava esse esquema, o modus operandi? Nós temos 2 presos que foram presos temporariamente, 3 lojas que faziam a receptação de ouro roubado. 2 dessas lojas são lojas de ourives, e uma delas é uma loja também que fica num condomínio aqui da cidade, num edifício aqui da cidade. Então o ouro era roubado e era repassado para esse ourives, para ele derreter e transformar em aliança, colar e etc. De que forma era a empresa de fachada, delegado? São 3 empresas envolvidas, 2 ficam ali no centro e uma fica nesse edifício, e todas elas tiveram suspensas suas atividades econômicas. De que forma era uma empresa de fachada, como foi divulgado pela Secretaria de Segurança, delegado? Quando nós falamos que é empresa de fachada, é que eles derretiam o ouro roubado, faziam peças, e colocavam na vitrine para vender essas peças, dando um aspecto de legalidade nessas peças. Eles são investigados pela receptação e também pela associação criminosa. Então, no decorrer do inquérito policial, pode ser que eles sejam indiciados por outros crimes, até mesmo em coautoria dos roubos. Há possibilidade de mais envolvidos nesse esquema, delegado?
Sim, há a possibilidade, nós não descartamos nenhuma hipótese, né? Essa política pública ela vai continuar, como nós estamos fazendo com a política pública do celular, e pode ter certeza que semana que vem tem mais operações, nós vamos ir para cima de quem faz a receptação de ouro e também desses ladrões de ouro que estão incomodando a população piauiense. Joelson, pode ficar à vontade para fazer sua pergunta, que assim que o delegado encerrar o raciocínio, eu repasso a sua pergunta, Joelson. Eu queria saber, Micaela, como é que a polícia chegou nas lojas, já que é difícil rastrear ouro. Eu preciso que alguém diga, olha, eu vendi, eu entreguei lá, eu, criminoso e tal, fui lá e levei o ouro roubado. Como é que chegaram nessas lojas? Elas foram rápidas e conseguiram achar... Excelente, Joelson, vou repassar a sua pergunta. Eles chegaram a confessar tal ato? Um dos empresários, ele ainda não foi ouvido, né? Vai ser interrogado já já. O outro empresário, ele confessou que realmente comprou o ouro roubado e repassou para o outro empresário que está preso. Delegado, muito importante, de que forma chegou até essas lojas? Porque a gente sabe que ouro é difícil de rastrear. Então, como que a polícia chegou nessas lojas e nesses empresários? Aqui nós fizemos o caminho inverso, né? No celular, ele é rastreável, então nós atacamos o receptador que compra esse celular. Aqui nós estamos fazendo o caminho inverso, nós estamos indo para cima do investigado que faz o roubo de ouro para depois chegar nas lojas. Então houve aí uma oitiva junto com esses criminosos que assaltam realmente a população. E estão deixando de pegar celular, né, delegado? Com certeza, eles não querem mais celular porque não é mais moeda de troca. Inclusive, nesses 2 anos e meio nós tivemos uma diminuição de 50% no roubo de celulares aqui em Teresina, mas em compensação eles começaram a migrar para o roubo de ouro, né? Então, nova política pública lançada, vamos ir para cima desses receptadores e também das pessoas que fazem o roubo desses ouros. Delegado, com relação aos números de roubos de ouro, quais os números, delegado? Quais os números? De oitivas. Sim, nós conseguimos chegar nesses receptadores através de interrogatório feito com alguns autores, né, do roubo desses ouros. Com relação aos números de roubos de joias de ouro que foram levantadas desde o início do ano até agora, delegado? Primeiramente, é uma tendência no Brasil todo o aumento do roubo de ouro, justamente porque ele é mais difícil de rastrear. Aqui no Piauí, no primeiro trimestre de 2024, comparando com o mesmo período de 2025, nós tivemos um aumento de 72% no roubo de ouro aqui em Teresina e no estado 38%. Por isso que nós decidimos lançar essa política pública, né? Inclusive, nós já vamos para a rua para fazer a questão educativa com a distribuição de folders. Excelente. Está aí, viu, Joelson, as informações com relação à Operação Ouro Sujo, que foi deflagrada pela Secretaria de Segurança na manhã desta terça-feira para combater toda a cadeia do crime que se retroalimenta diante do furto e de roubo de joias de ouro na nossa capital e que, inclusive, tem motivado bastante violência, considerando que os assaltantes que buscam roubar essas joias de ouro, eles agem com bastante violência no sentido de agredir e de até mesmo matar algumas vítimas. A gente lembra o caso do sargento Galvão, que foi assassinado em um latrocínio ali na região da zona sudeste de Teresina. O objetivo dos assaltantes era roubar um cordão de ouro. Outro caso recente no bairro Pissarra, em que o policial Bernardino Coelho foi atingido com alguns disparos de arma de fogo e o objetivo desses assaltantes também era roubar itens de ouro. Então, está aí a resposta das forças de segurança com relação ao combate em toda a extensão desta cadeia de crime, e o que o delegado Matheus Zanata colocou foi bem preciso. Outras operações nesse sentido serão deflagradas. Joelson. Muito obrigado, Micaela. Obrigado pelas informações. É estarrecedor, né, o que tem acontecido nesses episódios, nesses casos. E é difícil rastrear mesmo, hein? Porque estamos falando de ouro. E uma vez derretido, meu filho, como é que você vai saber que ouro, de onde é esse ouro? Não tem como. Muito difícil, de fato, a polícia fazendo o trabalho, como disse o Zanata, o delegado Zanata, falando sobre o caminho inverso. Pega o camarada que roubou e vai saber onde ele vendeu.